hoje não sou eu que estou na incumbência de trazer a mensagem da parte de Deus. O pastor Osvaldo está aqui conosco e ele vai nos trazer essa mensagem da parte de Deus aos nossos corações. Né? Como nós sabemos, né, o Senhor tem ministrado aos nossos corações, né? Tem nos fortificado. E hoje não será diferente, né? O Senhor vai nos fortificar. O pastor Gabriel conhece bem, né, o coração do pastor Gabriel. Então, hoje, por isso, esse presente, né, às nossas vidas. E nós vamos orar mais uma vez, né? Já foi orado, agradecendo por esse momento. E nós vamos continuar diante do Senhor. Amém? Pai, nós mais uma vez te bendizemos. E com o nosso coração grato, Senhor, nós queremos nos dispor, continuar, Senhor, nos dispondo diante de Ti. Senhor, que a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser realmente esteja rendido a Ti, Pai. Para que a Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, possa penetrar, Senhor, as nossas mentes, nossos corações, fazendo divisão, Senhor, da alma, Senhor, trazendo divisão, Senhor, de tudo aquilo que não agrada, Senhor, e convertendo-nos, Senhor, para Ti. No nome de Jesus Cristo, deixamos a vida do Teu Filho, ungido Teu, separado por Ti, ó Pai. Que toda graça, Senhor, que tudo aquilo que Ele preparou, sabemos que vem do Teu coração. E por isso, Senhor, nos dispomos a ouvir da Tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Que seja um dia de renovo, que seja um dia de transformação, de volta para Ti, Senhor. No nome de Jesus, nós Te bendizemos, Te adoramos e já Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Boa noite, meus amados, preciosos, queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, esteja reinando em cada coração, em cada mente, em cada família, na vida de cada um dos irmãos. É uma grande honra para mim poder estar junto dos irmãos nessa noite. Quero agradecer a Deus o privilégio, a oportunidade de podermos cultuar ao Senhor juntos, né? De celebrarmos esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu, na verdade, desejava muito estar aqui com os irmãos, estar aqui com a pastora Márcia, com o Lucas, com a Lívia, com a Letícia, com a sua família, e com os irmãos na fé, porque nós temos uma história juntos, né, amados? E uma história de muitas alegrias, graças a Deus, né? E também de algumas dores. Faz parte da nossa caminhada aqui na terra, nós vivenciarmos momentos de alegria e de dores. Enquanto vivermos aqui na terra, nós vamos viver esses momentos de euforia, de alegria e momentos de dores também. Já o Senhor, na sua palavra, nos alertava quanto a isso, né? O sábio Salomão, escrevendo Eclesiastes, ele dizia que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo para tudo. Deus estabeleceu assim. Mas também nos deu a promessa de uma eternidade. Amém ou não amém, amados? De uma vida eterna. Chegará um tempo em que nós não vamos mais viver dores e sofrimentos, né? Nós vamos viver eternamente com o Senhor, e ali a sua santa palavra também nos diz que não haverá nem lágrimas, nem dor, nem choro, e na verdade será a maior parte da nossa vida. O que vivemos aqui na terra é muito pouco, muito pequeno, perto de uma eternidade. É um grãozinho de areia minúsculo, porque a eternidade é um tempo sem fim. Mas eu trago ao coração da igreja evangélica de Vila dos Teles, né, pessoalmente nessa noite, o abraço e o carinho dos seus irmãos, da sua igreja, que é o Projeto Vida Nova, né? E também o Projeto Vida Nova de Duque de Caxias,
que é a igreja que nós pastoreamos, né? E todos os irmãos se sentiram muito esse momento, né? Porque a igreja ama o seu pastor, né? E quando o pastor sofre, a igreja sofre também. E os irmãos estiveram também nesse período aí sentindo, né, a dor desse luto, né, que a igreja aqui vivenciou. E não podia ser diferente, mas eu trago um abraço dos irmãos, oramos por vocês, né? E colocamos a vida desse lugar, dessa igreja, dessa obra, nas mãos do Senhor. Amém? Então recebam aí esse carinho. O nosso apóstolo também, Ezequiel Teixeira, ele tomou conhecimento, né? Transmitiu também esse abraço para a igreja. E nesse momento nos consola, nos conforta, né? Quando a gente pode juntos enfrentar momentos tão difíceis na nossa vida, né? É claro que a maior dor, né, continua sendo e será, né, da família, mas nós podemos ajudá-los a atravessar esse momento, podemos ajudar com as nossas orações, com o nosso companheirismo, com o nosso amor, a atravessar esse momento tão difícil, né, amados? Que sempre será difícil para todos nós, né? E especialmente para mim foi uma semana bem dura, né? Porque na terça-feira meu pai partiu. Meu pai estava com 85 anos de idade e ele partiu, né? E Deus ainda me deu assim o privilégio, a alegria, né, de estar ali com ele no momento da partida dele. Meu pai faleceu no dia 3, né, na terça-feira, dia 3, por volta de 6 horas da manhã, e a gente estava ali na casa da minha mãe, aqui em Éden, né, eu e meu filho, e quando ele teve ali os seus últimos momentos aqui na terra, né, e foi uma semana difícil, né, porque o pastor Gabriel esteve com a gente lá no sepultamento do meu pai, na quarta-feira, chegou lá, participou do culto, nos abraçou ali no final, né? Abraçou a mim, o apóstolo também estava lá fazendo, estava junto conosco, alguns pastores do projeto, e ele não deixou de dar a sua parcela, né, de carinho, de amor. Os irmãos, eu não preciso falar, né? Sabem que nós tínhamos uma história, né? Temos uma história, né, de mais de 40 anos de amizade, né, que era a amizade dos nossos pais e que alcançou a nossa vida como filhos, né? A minha família e a família do pastor Gabriel. A pastora Márcia entrou nessa história, né, quando começou a namorar o Gabriel e passou a fazer parte da nossa vida também. Mas como eu falei lá no dia do sepultamento, o Gabriel para mim sempre foi a figura de um irmão mais velho, né? A figura de um irmão presente, muito presente na minha infância, e marcou a minha vida, sempre com seu carinho, atenção, amor, zelo, né? Glória a Deus. E que o Senhor nos fortaleça para seguirmos caminhando, fortaleça a vida da pastora Márcia, que tem esse grande desafio nessa fase da sua vida, mas o Senhor é contigo, mulher valorosa, né? Você não sabe, mas o Senhor te preparou para enfrentar esse momento. Você não sabe, mas o Senhor te treinava e trabalhava na sua vida, nas suas emoções, no seu coração. Deus não perde o controle de nada. Amém? O Senhor é com essa igreja também, com essa obra. A obra do Senhor, ela ela ultrapassa, né, a nossa vida, ainda que tenhamos grande participação nela, mas toda a honra, toda a glória e todo o louvor continua sendo do Senhor, né, amados? Nós somos instrumentos de Deus para que Ele realize a sua vontade. E o Senhor capacitará a pastora Márcia,
a liderança desse lugar, os irmãos, para continuarem sendo nessa cidade um testemunho da glória de Deus, alcançando vidas, transformando vidas pela pregação do Evangelho, né? O pastor Gabriel cumpriu a sua carreira, né, com êxito e foi coroado com a vida eterna no céu. Fez o seu papel e nós pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a concluirmos aqui na terra tudo que Ele tem para a nossa vida. Amém ou não amém, amado? Temos que continuar combatendo o bom combate, né? Como Ele fez e de uma maneira muito especial deixa esse legado, né? Que não é paredes e tijolos, né? O legado da fé, da convicção. Eu acompanho a obra dessa igreja aqui desde o início dela, né? Quando essa igreja estava, quer dizer, o início com o pastor Gabriel, né? Na verdade, já tinha um tempinho a mais, né? Mas desde lá, eu não sei o nome da rua, né? Mas a outra, né? Quando ainda era um corredorzinho pequeno com umas telinhas de amianto, onde a igreja começou, né? Antes de vir aqui para esse lugar tão lindo, né? E passou ali foi o início de tudo. E eu era bem jovenzinho, a gente estava juntos lá, adorando ao Senhor. Então, louvamos a Deus por tudo que o nosso amigo produziu e rogamos, amados, o consolo de Deus ao coração dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Trouxeram as Bíblias? Digam amém. Eu queria repartir uma palavra nessa noite com os irmãos, com a igreja, né, que está assim no meu coração para essa noite. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Juízes. Livro dos Juízes. Eu queria falar um pouquinho sobre fé, esperança, né? Esse tema que sempre faz parte da nossa vida. Trago um abraço da minha mãe, tá, pastora Márcia? Minha mãe está sempre aqui, né? Toda vez que eu venho, ela está sempre, mas a minha mãe, dessa vez, só não está porque ela foi para Goiás, para a casa da minha irmã lá em Jataí, né? Mas mandou um beijo para você, um abraço, né? Ela foi, depois desse momento também na vida dela, está passando uns dias ali junto da minha irmã, do meu cunhado, meus sobrinhos, né? Está reconstruindo a vida dela também, a gente está ajudando. Não é fácil, né? Mas ela mandou um beijo para ti, viu? Deus abençoe. Livro dos Juízes, meus amados irmãos, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Quem achou, diz amém. Tenho a alegria de estar aqui também junto com a minha esposa, né? Pastora Fátima, né? Está aqui comigo, minha companheira, minha amiga, minha irmã, né? Minha esposa preciosa. Esse ano nós completamos aí 31 anos de casamento, né? Pela misericórdia, pela graça do Senhor. A gente começou a namorar bem jovenzinho, né? Eu tinha 16 anos, nós temos 31 anos de casamento, mais uns 6 aí de namoro, noivado, uns 37 anos juntos, quase 40 anos, né? E uma bênção de Deus, né? E ela tem sido especial na minha vida, né? Presente, participante. E os nossos filhos não estão porque também, como os filhos da pastora Márcia, né? Todos envolvidos com a igreja, comprometidos, né? E não é fácil. Quando eles são pequenininhos, eles vão para onde a gente vai, né? Mas eles vão gerando responsabilidades. O nosso filho mais velho já casou. O segundo está casando ano que vem. A terceira, não. A terceira, nossa caçulinha, nossa Mirelinha, vai completar 13 anos, né? Ela ainda precisa orar muito. Né? Orar muito, mas tem sido também a nossa grande companheira. Mas eu trago um abraço dos meus filhos, da minha casa, para os irmãos também. Glória a Deus. Amém.
né? Juízes capítulo 7, versículo 16. Achou aí, irmão? Diz amém. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Amém? Eu quero declarar no nome do Senhor Jesus a revelação, Senhor, da Tua palavra em nossas mentes, em nossos corações. Espírito Santo, que a Tua palavra cumpra o propósito dela, de nos edificar, nos exortar, nos consolar, nos fortalecer, Senhor, que sejamos vencidos pela Tua palavra, Senhor, ó Deus, para vivermos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor espera de cada um de nós para esse tempo. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Se você concorda, meu irmão, diga amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero crer, meus amados irmãos, que os amados já tenham ouvido muitas mensagens sobre a vida de Gideão, até porque pastor Gabriel sempre foi um estudioso da palavra e um homem conhecedor da palavra, né? Mas como é bom, né, amados, a gente relembrar essa vitória bíblica, né, vivida pelo povo de Israel. Como é interessante a gente colocar os nossos olhos, né, na vida de um homem inseguro, medroso, né, que se achava incapaz. Como é bom a gente olhar histórias como a de Gideão e aprender que o nosso Deus é o Deus dos improváveis. Você pode dizer amém? Que Deus, o nosso Deus, é o Deus que capacita aqueles a quem Ele escolhe. Você pode dizer amém? Que Deus é o Deus de surpresa. Você pode dizer amém? Que o nosso Deus, amados, Ele não se limita à capacidade do homem. Que Deus, Ele tem os seus propósitos e que na maioria das vezes, esses propósitos quase nunca combinam com aquilo que a gente pensa ou com aquilo que a gente acha. Você pode dizer graças a Deus? Graças a Deus, né? Porque Deus, Ele tem o poder de nos surpreender. A nossa mente, a nossa razão, muitas vezes quer nos conduzir a coisas lógicas. É assim o homem, né? Tem que fazer sentido. E Deus, Ele não se presta, o nosso Deus, a isso. A lógica de Deus não é a lógica do homem, porque a força de Deus não é a força do homem. Os pensamentos de Deus não são os pensamentos do homem. E como é bom a gente poder olhar e se achar, né, de alguma forma. Eu tenho certeza que quando você vê a história de Gideão, você se acha um pouquinho ali, porque no fundo, todos nós temos muito temor das coisas de Deus, temos muita reverência às coisas de Deus, nos sentimos incapazes para tantas coisas da nossa vida.
A gente, quando é jovem, se sente incapaz de formar família. Quando forma a família, a gente se sente incapaz de cuidar de uma esposa. Quando cuida de uma esposa, a gente se sente incapaz de cuidar, de gerar e de cuidar de filhos. Quando cuida e gera filhos, a gente se sente incapaz de formá-los. Quando a gente consegue formá-los, a gente se sente incapaz de cuidar dos nossos netos e da nossa descendência. E Deus, Ele vai nos capacitando e nos adestrando em cada fase da nossa vida, e chega um momento, quando a gente atravessa um tempo da nossa vida, a gente olha para trás e diz assim: eu não me achava capaz, mas o Senhor me tornou capaz. Amém ou não amém, amados? Por isso que é lindo, né? A gente olhar e poder se achar na história de alguns personagens da Bíblia. E Gideão é um deles. E a Bíblia, ela vai nos dizer que Israel estava vivendo uma grande opressão. Ninguém gosta de ser oprimido. A opressão traz desconforto, escassez, sentimento de incapacidade, dor, todo tipo de opressão. Nós somos um povo, né? O povo brasileiro é um povo muito oprimido. Infelizmente, né? Mas é um povo que sofre muito. Mas é um povo guerreiro, é um povo lutador, é um povo acostumado a sofrer e a vencer os seus sofrimentos. É um povo que tem um toque de Deus assim muito interessante, né? Diferente de muitos povos da terra, nós somos um povo cheio de esperança, cheio de fé, e isso nos torna pessoas especiais. Mas sofremos, né, amados? Sofremos. Quando a gente, em pleno século 21, né, nós que vivemos aqui na Baixada Fluminense, a gente olha e ainda vê falta de saneamento básico, falta de água encanada, né? Só isso aí, se não outras coisas mais, mas só isso aí já é um grande sofrimento para as nossas vidas. E ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de ser oprimido. E graças a Deus, porque um dia nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, e Ele nos livrou do sofrimento desse mundo. Como diz a sua palavra, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Isso é a grande vitória da nossa vida. E eles estavam vivendo esse momento, sofrimento, os midianitas castigando, plantavam e não podiam, colhiam, plantavam, colhiam, mas não comiam, porque eles iam lá e tomavam. Era um tempo de dor, era um tempo de sofrimento celestial. Ele vai de encontro a alguém improvável, que era Gideão, e chama Gideão para fazer parte de um projeto de livramento, de um projeto de vitória, de um projeto de guerra que ele estava construindo para livrar o povo daquela opressão. Eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero dizer para você, minha irmã, eu quero dizer, pastora Márcia, Igreja Evangélica de Vilar dos Teles, os propósitos de Deus de nos forjar, de nos capacitar, de nos preparar para enfrentar as mais difíceis dificuldades da nossa vida continuam de pé. Deus continua sonhando, planejando, arquitetando no céu a maneira como você, como eu, como nós vamos vencer, amados, as maiores batalhas e as maiores guerras da nossa vida aqui na terra. Amém ou não amém? Ele não nos abandonou. Ainda que os homens digam, né? Cadê Deus? Tanto vírus, tanta morte, tanta guerra, tanta maldade. Cadê Deus? Nós sabemos onde está o nosso Deus. A palavra dele diz, ele está no céu e faz tudo como lhe agrada.
Amém ou não amém? O nosso Deus. E ele constrói um plano e chama um homem improvável. Irmãos, Deus chama os improváveis. Deus chama a mim, Deus chama você. Deus chama os simples, aqueles que são pequeninos. Quando Deus chama Gideão, Gideão diz: Senhor, o Senhor tem certeza que sou eu? Senhor, eu sou a menor tribo, a minha. Da minha menor tribo, eu sou o menorzinho dela. É a mim, Senhor. Tu tem certeza que o Senhor está chamando? Não é a maior tribo, não é o mais influente dessa maior tribo. Sou eu que o Senhor está chamando. Eu sou pequenininho. Os seus projetos são grandes e eu sou tão pequeno. E você conhece a história. A insegurança de Gideão era tão grande que ele promove uns votos, amados, meio louco, né? Assim com Deus, eu vou fazer isso, e se acontecer isso, eu vou entender que o Senhor está falando comigo. Aí faz, aí Deus aprova aquilo que ele fez, aí ele ainda inseguro, agora eu vou fazer diferente, eu vou fazer de uma outra maneira, e se o Senhor fizer assim, aí Deus pacientemente, amorosamente, cuidadosamente, longanimamente, né? Ele vai e permite tudo aquilo para fazer o coração de Gideão entender que ele era essa pessoa. Às vezes você não entende os propósitos de Deus. Eu não entendo. A nossa razão e a nossa lógica nos faz pensar que Deus tem que usar fulano, cicrano, beltrano, que para dar certo precisa ser assim, assado, desse jeito, dessa maneira. A gente quer ensinar Deus a ser Deus. A gente tem essa mania, né? O ser humano: não, Senhor, não vai por esse caminho aí não, porque esse caminho aí não vai dar certo. Vai por esse caminho aqui, Senhor. Não, Deus, não faz assim não, porque o Senhor não conhece o que o Senhor está fazendo, não conhece o coração dessa pessoa, como se nós fôssemos capazes de conhecer. Deus é Deus de surpresa. Amém ou não amém? Você pode dizer comigo isso? Diga assim: Deus, o meu Deus, é o Deus que surpreende. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir, meu irmão, o nome do Senhor, glorificar ao nome do Senhor, exaltar ao nome do Senhor. É Deus de surpresas. Aí ele pega o menorzinho. Olha aqui. Olha que loucura. Aí Deus pega Gideão e Deus fala assim: Gideão, forma um exército aí para lutar. Forma um exército aí, Gideão. Já escolhi você, você é o capitão em chefe, né, desse exército. Forma aí um exército, porque a gente vai para uma batalha. E aí Gideão, né, amados, ele faz como qualquer um de nós faríamos. Chamados por Deus, como muitos outros fizeram, ele recruta 32 mil homens. Não sei se era tudo que ele podia ter, ou eram os disponíveis, né? Eu sei que ele apresenta para Deus, né, um exército de 32 mil homens preparados para lutar. E apresenta para Deus e diz: Deus, aqui, ó, está aqui, o Senhor me pediu, está aqui. Aí Deus olha para aquele exército que Gideão recrutou e fala assim: Gideão, tem gente demais aí. Olha que loucura, amados, olha que doideira, né? Tem gente demais aí. Como tem gente demais? Num exército, né? Quanto mais, melhor. Quanto mais força se tem. É a lógica do pensamento, é a lógica da razão, é a lógica do homem. E Deus vira para ele e fala assim: eu vou te mostrar que tem muito. Faz o seguinte, reúne esses 32 mil aí que você colocou, e você vai fazer um discurso, né, para a tropa, dizendo para eles o seguinte, né: quem for tímido e medroso, fora de forma, sai da fila e volta para casa. Meu irmão,
na lógica, né? Na lógica, Gideão não devia ser muito diferente de nós, né? O que você pensa? No meio de 32 mil, meu irmão, eu vou falar quem é medroso, covarde, tímido e tal? Você acha que alguém vai querer sair, vai levantar a mão? Alguém vai ter coragem de dizer assim: oh, eu sou medroso, eu sou tímido, eu sou covarde, eu não estou... Meu irmão, quem é que tem coragem de fazer um negócio desse? Pode até existir, mas levantar a mão, se apresentar, dizer, isso não vai funcionar. Meu irmão, os projetos de Deus na nossa vida são desafiadores. Ele vai contra a lógica do homem, ele vai contra a razão, ele vai contra aquilo que já funciona na tua mente, na tua cabeça, no teu coração. Se Deus quiser fazer diferente, ele faz diferente. O que para você é muito difícil, para Deus é só um detalhe. O que para você, para mim, não funciona, funciona para Deus. O que para você, para mim, não serve, serve para Deus. Deus é Deus de surpresas. Gideão era a figura que Deus precisava. Porque Deus conta, meus irmãos, e sempre vai contar, presta atenção nesse segredo, nessa chave. Deus conta e sempre vai contar com os obedientes, né? Você já deve ter ouvido isso. O abecedário de Deus não é ABCD, é obedecer. Amém? O abecedário do homem A, B, C, D. O de Deus não, é O, B, D, C. O abecedário de Deus é diferente do nosso. Deus precisa de homens, de mulheres obedientes à sua voz. Deus contava com Gideão porque Gideão sabia obedecer. E isso importava para Deus. E isso sempre vai importar para Deus. Os desobedientes não conseguem cumprir o que Deus tem para fazer. Os obedientes cumprem, ainda que não entendam. Quantos conseguem entender isso? Diga amém. E Gideão, ele vira para Deus e fala: tá bom, Senhor, eu vou fazer. O Senhor está mandando eu fazer. O Senhor me chamou. Já me deu provas de que é comigo. O Senhor está mandando eu falar, eu vou para frente. E foi para frente da tropa, meu irmão. E reuniu os 32 mil e gritou de lá: olha aí, presta atenção. Antes de começar a batalha, tem uma palavra de Deus aqui para vocês todos aí, ó. Presta atenção. Quem aqui no nosso meio é medroso, covarde, né? Tímido, sai agora da forma e volta para casa, porque não vão para a batalha. Meu irmão, 32 mil, 22 mil se movimentaram e saíram. Você imagina a cara de Gideão. Porque quando a gente pensa, eu não sei você, mas quando a gente pensa nessas coisas, a gente sempre lembra da igreja, né? Na igreja acontece muito isso, né? Fica um esperando pelo outro, né? Se um levantar a mão, o outro levanta. Se um fizer, o outro faz, né? Quando a gente pensa nisso, a gente fica pensando no que a gente está acostumado com a igreja, né? E muitas vezes é assim. Fica um esperando pelo outro. Deixa eu ver o que o irmão vai fazer, né? Deixa eu ver o que vai acontecer. Sei que 22 mil, meu irmão, de um universo de 32 mil, 22 mil saem, fica 10 mil. Olha que espanto. Não foi o contrário, saiu 10 mil, que também já seria muito, né? E ficou 22. Não, ficaram 10 mil homens, 22 mil ouviram a palavra de Gideão e falaram assim:
já que o chefe está dando oportunidade, eu já estava aqui batendo o joelho mesmo, então já que a palavra vem de Deus, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou desistir. E tu quer saber numa boa mesmo, amados? Eu acho que eles fizeram a vontade de Deus mesmo, porque mais vale obedecer do que sacrificar, amém ou não amém? Não adianta você ir para uma batalha se você não está disposto a crer e a confiar no Senhor. Amém ou não amém? Não adianta você abraçar a Bíblia, a palavra de Deus na sua vida, se você não estiver disposto a viver essa palavra na sua vida. Você está enganando a você mesmo e você está perdendo tempo precioso da sua vida. Se você não estiver disposto a morrer e a viver por essa palavra e por esse Deus, o que adianta carregar o nome de crente? Cantamos aqui ainda há pouco, né? Dizem que é o momento que o crente mais descobre que não fala a verdade, é quando canta, né? E nós cantamos aqui ainda há pouco. Se não for para te adorar, completa aí para mim, amado. Se não for para te adorar, você cantou, não cantou? Eu cantei, nós cantamos. Se não for para te servir, então, você cantou ou não cantou? Quem cantou aí? Levanta a mão. Quem cantou? Eu cantei, todo mundo cantou. Então, todo mundo aqui, hein? Está disposto a adorar ao Senhor com a sua vida e a servir ao Senhor com a sua vida. Amém ou não amém? Nós somos dos que ficam. Amém ou não amém? 22 mil, amado. Você imagina a cara de Gideão. Irmão, se fosse Gideão, eu ia ficar... Você não ia ficar, não? Você ia achar normal? Se fosse eu, falar assim, Deus, vai aparecer uns 10, lá do final da fila. Provavelmente os últimos lá vão virar as costas e vão sair correndo para ninguém nem ver a cara deles. 22 mil. Aí ficam 10 mil homens. Aí Deus fala para Gideão assim, Gideão, ainda tem gente demais. Meu irmão, isso dá nó na cabeça de um líder, de um comandante, né? O cara acabou de perder 22, aí Deus vira para ele, tem só 10, e ainda fala para ele assim, tem muita gente aí, Gideão. Meu irmão, eu quero dizer para você que em muitas batalhas da sua vida, da minha vida, a gente olha Deus começar a mover algumas coisas e a gente acha que é o tudo que Deus vai fazer e a gente começa a acreditar que aquilo ali que Deus já fez é o tudo. E muitas vezes Deus vai dizer para mim, Deus vai dizer para você, olha, ainda tem muita coisa para fazer. E você vai dizer assim para Deus, Deus, mas eu já estou sofrendo tanto. E Deus vai dizer para você, é só o começo. Eu ainda estou na anestesia, não cheguei nem na cirurgia ainda, e você já está querendo parar. Espera eu terminar, porque a obra que Deus faz, amados, ela é maravilhosa. E não é incompleta. Você pode dizer amém? E Deus fala para ele, tem muita gente. Aí Gideão, mas o que eu vou fazer? Já falei, tímido, covarde, medroso, e agora? Eu vou repetir de novo, porque quem já tinha, quem era, já foi. A estratégia de Deus. Aí Deus fala assim, pega esses 10 mil, Gideão, e leva para uma fonte. Eu já tive a oportunidade de ir lá em Israel, pastor Gabriel também, né? Pastor Márcio também, né? E eu já fui lá na fonte de Gideão. Vocês chegaram aí lá na fonte de Gideão? Aquela água azulzinha, linda, né? Foi uma pena que a gente chegou lá na parte da tarde, não deu para mergulhar e também não estava assim muito forte o sol, né?
Mas tem uns pastores que não são mole não, mano. Pode estar frio, né? Nós chegamos para visitar o Mar Morto no fim da tarde, um frio danado, meu irmão. E já tinha pastor descendo do ônibus, já mergulhando lá no Mar Morto, já boiando na água de sal, né? E eu falei assim, louvado seja Deus pela coragem desses camaradas, porque eu não consegui nem sair de perto do ônibus. Mas tem gente que não quer perder a oportunidade de nada, né? Mergulho, pastor mergulhou no Mar Morto, mergulhou no Rio Jordão, batizou de novo. E eu falei assim, eu sou muito careta, porque eu não entrei no Mar Morto, eu não batizei de novo no Rio Jordão, eu não mergulhei na fonte de Gideão, mas estava lá, né? Estava lá. Mas tem gente que nem... Fiquei pensando, vou me molhar, depois vou ter que trocar de roupa, vou ter que molhar dentro do ônibus. Acho que eu estou ficando velho. Mas é linda a fonte de Gideão lá. Um lugar assim maravilhoso, umas encostas rochosas assim, uma água azul, azulada, um negócio bonito. Convida mesmo você a... E aí Deus fala para Gideão, leva esses homens, 10 mil para lá. E você vai fazer o seguinte, imagina Gideão, o que eu vou fazer? Vou falar o que para ele? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar, levar eles, encostar e dar o seguinte comando. Bebam água aí na fonte, né? Se reidratem, né? Depois dessa caminhada e fica observando. Fica observando, Gideão. Quem se aproximar da água, né? E ficar bebendo água, igual cachorro, né? Sem se desfazer da sua roupa, sem relaxar, bebendo água e olhando para tudo que é lado, e se reidratando e ficando de pé, você separa para um lado. Os que tirarem a roupa, beberem água, deitarem, relaxar, começar a conversar com o outro, botar o pé para cima, você bota para outro lado. As loucuras de Deus, né, amados? Porque a gente conhece o texto, conhece o fim da história. Mas imagina você conhecendo isso, né? Olhando esse texto sem saber o fim, o que você ia pensar? Bom, quem está bebendo água igual cachorro, esses aí é os que não servem, porque o camarada, o cachorro, o cão, na Bíblia, já aponta para um negócio ruim, né? E o camarada está ali, num lugar seguro, ainda não é guerra. Os que estão se reidratando, deitando, se esticando e tal, esses aí é que devem ser os tais guerreiros que Deus quer usar. Mas aí Deus faz exatamente o contrário, amados. Exatamente o contrário. E pega 300 homens. Aqueles que se preocuparam, né, beber água sem, eram 300. Aí Deus fala, 9.700 voltas, Gideão. Agora você tem um exército. 300 homens. Imagina a cara de Gideão. Eu tinha 32 mil. Agora eu tenho 300. Aí Deus fala para ele assim, mas fica tranquilo, que eu vou equipar esse exército aí. Vou colocar esse exército aí, vou dar as armas. Ah, Senhor, então menos mal, né? 300 armados e tal, então, vamos lá. Está preparado aí, Gideão? As armas que você vai dar para esses 300 homens, 3 companhias de 100. E as armas dele. Fala aí, Senhor, vamos lá. Fuzil, AR-15, pistola. Não, isso não tinha naquela época. Mas arco e flecha, hein? Tal. Deus fala, cântaro vazio. Jarro, meu irmão. Tocha. E uma trombeta. O que é isso? Você imagina um exército de 300 homens, amado, com tocha dentro do cântaro na mão e na outra mão a trombetinha. E vamos para a guerra. O nosso Deus é Deus de coisas loucas. Deus te surpreende, meu irmão. Você pensa uma coisa, Deus faz outra. Você
pensa um negócio, Deus faz outro. O coração do homem constrói planos e sonhos e projetos e ideais, e Deus vai lá, mas não é assim que eu quero desse jeito. Assim você vai glorificar o meu nome. Do jeito que você está fazendo, você não vai glorificar o meu nome. O que você quer? Eu quero glorificar teu nome, então me obedece. Amém ou não amém, amado? Eu estava ministrando outro dia lá na igreja. Olha que loucura, Deus. Estava falando do rei Ezequias. Isaías, profeta Isaías, contemporâneo do rei Ezequias, visita o rei Ezequias no palácio e leva uma palavra para o rei Ezequias da parte de Deus. Isaías, o profeta, diz para Ezequias: Rei Ezequias, Deus manda te dizer, prepara a tua casa, prepara as tuas coisas, porque você vai morrer e não vai viver mais. Isaías sai. Ezequias em cima da cama, com uma úlcera violenta, matando ele. Imagina, você está na cama com uma úlcera, vem o profeta, fala um negócio desse, acabou, né? Ezequias vira para o lado, começa a chorar e a orar a Deus e a falar: Senhor, eu não queria morrer agora. Senhor, tem misericórdia de mim. Deus, eu não queria morrer. Aí Deus ouve, a Bíblia diz, Deus ouve a oração do rei Ezequias. Aí está lá Isaías, o Senhor vai ao encontro de Isaías, volta lá no palácio e diz para o rei Ezequias que eu ouvi a oração dele e que ele não vai morrer agora. Vou dar 15 anos de vida a mais para ele, depois ele vai morrer. Aí Isaías volta lá assim: Senhor, Ezequias, Deus falou que você não vai morrer, que ouviu a tua oração e vai te dar mais 15 anos de vida. Pega uma pasta de figo aí, coloca em cima dessa úlcera e você vai ficar bom. Aí Ezequias fez lá o curativo, o tratamento, o remedinho, e tá no outro dia lá, e dias depois, sei lá quantos dias, estava lá ele de pé e tal, não morreu. Mas cadê a loucura de Deus, pastor? Deus não ouviu Moisés, mas ouviu Ezequias. Deus falou: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Sabe por quê? Porque Moisés deu uma cajadada na rocha, com raiva porque o povo queria beber água, e começou a amaldiçoar Deus, e ele irado, e Deus falou: você não entra. E Moisés chegou na beiradinha da terra prometida, e ainda pediu uma chance para Deus, e Deus falou: já te falei, você não vai entrar. Só vou deixar você olhar, mas entrar você não entra. O apóstolo Paulo diz: orei 3 vezes ao Senhor para que tirasse o espinho da carne que me atormentava. E cada vez que eu orava, Deus dizia: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí Deus vai e ouve Ezequias. Humanamente falando, você olha para Ezequias e olha para Moisés. Olha para Ezequias e olha para o apóstolo Paulo. O que você diz para Deus? Senhor, teus critérios aí estão... Mas pode o vaso discutir com o oleiro? Pode você ensinar para Deus o que Deus tem que fazer? Se Deus te achar, meu irmão, Ele te achou. E não interessa se vão entender ou se não vão entender. Se Deus te achar, você foi achado pelo Senhor. Se você está onde você está, é porque Deus te colocou ali. E homem nenhum tira, e homem nenhum fecha a porta que Deus abre, e abre porta que Deus fecha. Porque o Senhor é Deus. Amém ou não amém? Mas Gideão era obediente, e Deus fala para ele: as armas. É mesmo, Senhor? É isso? É isso. 3 companhias, cântaro, vazio, trombeta, e faz para eles fazer assim. E a obediência de Gideão era tão linda que ele vira para eles, para os 300, e fala assim: olha para mim,
Eu sou a liderança aqui, Deus me colocou à frente disso. Tudo que eu fizer, vocês vão fazer. Não interessa se vocês não estão entendendo, se vocês não estão... Não interessa, obedeçam, obedeçam. Eu aprendi o seguinte, amados, a gente não precisa amar para obedecer. A gente só precisa obedecer, amém ou não amém? Jesus não amou morrer, né? Mas Ele morreu, porque Ele entendeu o propósito de Deus para a vida dEle. Ele deu a sua vida por nós. Às vezes a gente não entende, mas você não precisa entender. Obedeça à vontade de Deus. Faça o que Deus mandou você fazer. Mas eu não estou entendendo. Deus não te deve satisfação. Deus não me deve satisfação. Ah, mas Deus não pode fazer assim. Ele pode sim, Senhor, porque Ele é Deus. E o que Ele faz bem feito. Amém ou não amém? E era isso que Gideão tinha entendido. E aí ele vai para a batalha, meu irmão. Toca a trombeta, quebra o cântaro e segura a tocha acesa. Eu quero terminar essa palavra nessa noite, destacando para você, para a sua vida, o significado dessa tocha. Que dos 3 elementos, dos 3 instrumentos, das 3 armas que Deus mandou equipar o exército, ao fim de tudo, o que sobressai, o que se destaca, não foi o cântaro, porque o cântaro foi quebrado. Não foi a trombeta, porque a trombeta foi tocada e deu sinal, o alarido, e cumpriu a sua função. Ao Espírito Santo, que é descrito na Bíblia como fogo de Deus, necessário às nossas vidas para nos encorajar, para nos dar autoridade, ousadia, intrepidez. É esse fogo de Deus que faz a diferença na nossa vida, que vai nos dar a autoridade de Deus para lutar contra os obstáculos, contra as dificuldades, contra aquilo que se levanta contra a igreja do Senhor nesse mundo mau. É o fogo de Deus que mantém a nossa vida de pé, em nome de Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É esse fogo que Deus quer achar, amado, em nosso coração, em nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Essa presença do Espírito Santo. E eu quero perguntar para você, com toda a honestidade, com toda a sinceridade, do cântaro que é a tua vida, quando quebra, o que tem saído de dentro? É o fogo de Deus? É a tocha acesa? Ou me perdoem os irmãos dizer, não sai tocha, não sai fogo nenhum. Sai uma cobra. É, irmão, misericórdia mesmo. E é misericórdia mesmo. Porque cobra na Bíblia não é coisa boa, né? A única serpente boa na Bíblia foi a que Moisés levantou lá para curar o povo. E mesmo assim, era só uma estratégia de Deus ali que depois mais... O que sai? Porque existem cântaros de vida que são quebrados, meu irmão, que saem fogo, glória de Deus. Aí você entende por que Deus não precisava de 32 mil, por que Deus não precisava de 22 mil, porque Deus deixou chegar a 300. Porque não tinha nada a ver com o número, com a quantidade, tinha a ver com o fogo do Espírito que estava dentro de cada um. Ao fim das contas, amados, a trombeta foi tocada e deixada, o cântaro foi quebrado e ficou despedaçado no chão, mas a tocha permaneceu na mão de cada soldado. E assim eles venceram a batalha.
Você precisa do fogo do Espírito Santo. Essa igreja precisa do fogo do Espírito Santo. A pastora Márcia precisa do fogo do Espírito Santo. Ela não precisa de dó, ela não precisa de piedade, ela não precisa de palavras do tipo: ah, misericórdia, ah, pastora, que tarefa. Ela precisa do fogo do Espírito Santo. Do fogo que havia no coração do pastor de vocês, que fez aquele homem acreditar quando ninguém acreditava, empreender quando ninguém empreendia, cuidar de cada um de vocês como ninguém cuidava, porque havia o fogo do Espírito Santo de Deus na vida dele, que fez essa obra avançar, vencendo muitas e muitas dificuldades, que chorou quando ninguém viu ele chorando, que sofreu quando ninguém viu ele sofrendo, que lutou quando muitas vezes nenhum de nós o viu lutando. Esse fogo que aqueceu a vida dele e que o chamou para a eternidade, é esse fogo que eu preciso, que você precisa, que essa igreja precisa. Que ao quebrar do cântaro, amados, porque eu reconheço que Deus quebrou o cântaro da vida de vocês. É um momento duro, é um momento difícil, é um momento de dor. Eu imagino como vocês já choraram, sofreram. Eu encontrei Joilson sábado e eu falei assim: cara, muito difícil te ver e não ver o Gabriel, porque a gente estava sempre junto, né? Quando encontrava ele, encontrava o Gabriel, encontrava ele. Difícil entrar nessa igreja e não ver o meu amigo. É difícil. O que isso significa, pastor? Cântaro quebrado. Agora vamos ao que interessa. O que vai sair desse cântaro que quebrou? Tem que sair fogo. Tem que sair tocha. Tem que sair glória de Deus. Mas pastor, eu já sou o mais velhinho, o mais pequenininho, eu sou o mais... Você é quem Deus quer que você seja. Você é tão importante para essa obra como o mais novo convertido, como a criança mais tenra que nasceu. Você é tão importante para esse lugar quanto a própria presença de Deus, porque é a você que Deus vai usar. O cântaro quebrou. Sai fogo da tua vida, meu irmão. Sai fogo da tua vida. Aleluia, bendito seja o nome. Se é para o Senhor, aplauda Ele bem forte, glorificando ao nome do Senhor, exaltando ao nome do Senhor, bendizendo ao nome do Senhor. Vem cá os músicos, fique de pé nessa hora em nome de Jesus, porque eu quero orar pela sua vida, meu irmão. Quero orar por essa igreja. Quero chamar aqui a pastora Márcia, a pastora Fátima para estar do lado dela. Eu quero orar por essa companheira, por essa irmã, que antes de ser a pastora de vocês, é uma irmã em Cristo. Que antes de ter um monte de responsabilidade, é crente igual a gente, amados. Amém ou não amém? E que não é o pastor Gabriel. Ainda que com certeza ela traga na vida dela muitos ensinamentos, muitas experiências. Mas ela é a pastora Márcia, com a individualidade dela, com o temperamento dela, com o coração dela. Ela não tem a obrigação de fazer tudo que o pastor Gabriel fazia. Ela tem a obrigação de fazer tudo que Deus quer que ela faça. Deus diz para ela, como disse para Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Josué não era Moisés. Você imagina, mas Josué era um pedreiro. Só por aí, né? Moisés estudou 40 anos dentro do Egito. Foi filho foi filho do faraó.
foi a Harvard do tempo dele lá, Moisés, né? Aí vem o sucessor de Moisés, Josué, um pedreiro. E Deus fala: é você, Josué. Mas Senhor, eu, Moisés, você. Não é Moisés, é você. O apóstolo Paulo diz: um planta, o outro rega, e Deus dá o crescimento. No fim de tudo, é Deus. Sempre Deus. Sempre Deus. O que a pastora Márcia precisa é desse fogo que vai sair da tua vida, do cântaro quebrado. Agora não é hora de você dizer: eu queria que o tempo voltasse, porque eu ia fazer tanta coisa diferente, porque eu não imaginava que eu ia perder meu pai. Eu pensei que meu pastor ia morrer velhinho, deitado na cama, com 95 anos, 100 anos, igual Davi. Agora não é a hora, porque já passou. Agora é hora de você quebrar, deixar o Espírito Santo quebrar o cântaro da sua vida, acender esse fogo e fazer, através da liderança da pastora, o que Deus quer que você faça. Para um dia a gente se encontrar lá no céu, junto com o pastor Gabriel, e dizer assim: ó, quando o Senhor partiu, eu vi o Senhor, como Isaías fez quando o rei Uzias morreu. Eu não sei o que Uzias tinha na vida de Moisés, mas devia exercer assim algum conforto. Isaías já era profeta, mas Uzias devia exercer na vida dele algum domínio, alguma coisa que ele não conseguia profeticamente aparecer. Aí Deus permite o rei Uzias morrer. Aí Isaías, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes cobriam e enchiam o templo. Irmãos, é impossível você ler esse texto de Isaías 6 e dizer assim: então Isaías não tinha visto Deus ainda daquele jeito. Não tinha. Precisou Uzias morrer. E às vezes isso acontece na nossa vida. Precisa sair os 22 mil, os 10 mil, precisa sair o muito, para que o cântaro seja quebrado e a glória de Deus resplandeça como fogo. Ninguém pode carregar o estigma, a marca, porque Deus é craque de transformar, de mudar aquele que não era e passar a ser. Você pode até ser o menorzinho, mas se Deus te achar, você vai cumprir o propósito dele. Amém ou não amém? Eu estava olhando as crianças aqui, pastora Márcia, louvando, e eu estava ali pensando assim: o que é as crianças, né? A gente torce para Jesus voltar, né, amados? Todo crente quer ser arrebatado. O sonho de todo crente é ver o Senhor voltando nas nuvens, né? Mas a gente não sabe, né? O apóstolo Paulo já sonhava com isso lá e não conseguiu. E eu estava olhando as crianças louvando aqui, eu estava ali pensando, falando: meu Deus, essas crianças não conheceram o pastor Gabriel, né? Conheceram assim, de olhar e ver, né? Mas não conviveram, aprendendo, porque ainda não estão na fase de adulta, né? E eles vão crescer conhecendo as histórias. Eles vão crescer nesse ambiente. Que coisa linda a obra do Espírito Santo. E os professores, os líderes vão dizer para você, pequenininha, como é que é seu nome? Giovana. E os pequenininhos vão dizer para você assim, quando você tiver 20 anos, 18 anos, os pequenininhos vão dizer assim, os adultos vão dizer assim para você: o teu pastor que fundou essa obra, começou essa obra, era um homem de Deus, que ensinou, que abriu o caminho para você chegar aonde você chegou. Ela nem está entendendo muito do que eu estou falando, mas está se alegrando.
Quando eu digo entender, não é que ela não saiba, mas a profundidade do que isso significa. E quem tem que contar essa história somos nós. Nós somos a tocha acesa e o cântaro quebrado. O cântaro se foi, a trombeta cumpriu o seu papel, o cântaro também, né? A tocha está acesa. Vamos orar? Queria que você levantasse sua mão para cá, e eu queria orar pela vida da pastora Márcia, para que Deus a capacite, pastora. Tudo que você precisa é desse fogo. Tudo que você precisa é desse poder do Espírito Santo, dessa unção. Você pode contar com a minha vida, pode contar com a vida da minha esposa, pode contar com a vida da nossa família, com a vida da nossa igreja, mas eu nunca, por mais que eu me esforce, vou chegar pertinho do que o Espírito Santo é na tua vida. E pode ser na tua vida. Mas eu quero que você saiba que desse lado você tem amigos, você tem irmãos que vão te ajudar sempre que você precisar. Amém? Levanta a sua mão para cá. Senhor, no nome de Jesus, Deus amado, Deus querido, eu oro nessa noite pela vida da tua filha, minha irmã, companheira nossa, Senhor, a qual o Senhor tem dado esse desafio de assumir, Senhor, essa obra, a presidência desse lugar e cuidar dessas vidas que aqui estão. Capacita ela, Senhor, com o teu fogo, com a tua unção, com a tua glória, com o teu poder. Ó Deus, o cântaro da sua vida foi quebrado, mas, ó Deus, há um fogo do Espírito preparado que saiu de dentro desse cântaro para fazer, Senhor, cumprir a tua vontade. Ela não sabe, mas o Senhor a preparava para esse momento, porque o Senhor não erra. E o Senhor tem um tempo novo, um ciclo novo para a sua vida e para a vida dessa igreja. Toma nas tuas mãos, Senhor, os líderes, os obreiros, ó Deus, aqueles que são deixados se quebrar pelo Senhor. E usa o fogo, Senhor, que sai da vida de cada um deles, para promover, Senhor, nesse lugar, um grande avivamento, um grande despertamento, Senhor, para a glória do teu nome. Deus amado, cuida dessa igreja, cuida desse lugar. Tu és o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, em quem nós confiamos, no nome de Jesus. Diga comigo amém e aplauda bem forte ao nome do Senhor. Eu tinha dito aqui o nosso diácono, irmão Paulo Renato, que nós vamos encerrar então louvando ao Senhor. O pastor citou obedecer. Então vamos adorar ao Senhor dizendo: se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O mundo ouvirá, o mundo verá, porque nós, porque você, porque eu obedecemos ao Senhor. Amém? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra,
bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz, Bendito serei. bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Aleluia. Glória a Deus. Que possamos sair daqui e guardar, né? Continuar ruminando nessa palavra no nosso coração, obedecendo ao Senhor, observando a sua palavra, que o Senhor deseja isso de nós. Já foi dito aqui, né? O Senhor não deseja sacrifício de tolo, mas sim obediência. E realmente as bênçãos, elas seguirão. E quando nós obedecemos ao Senhor, Ele age. Ele age. E tudo que parece, né, como foi dito também na mensagem, tudo que parece impossível, o Senhor transforma. Ele é maravilhoso em transformar o caos. Amém?